Boa tarde, igreja. Vamos nos colocar de pé neste momento. Vamos adorar ao Senhor, declarar a nossa adoração para aquele que vive e reina e é o nosso libertador nesta noite. Amém? Aleluia, Jesus. Te convido a adorar ao Senhor. Abra o seu coração neste momento. Declare a sua adoração verdadeiramente a Ele, que é digno de honra, de glória e de louvor. Aleluia, Jesus. Amém, glória a Deus.
Deus. Amém. Boa tarde, igreja. Você já cumprimentou o irmão que está ao seu lado? Já disse para ele: que bom que você veio. Glória a Deus. Dá aquele sorriso bonito que você tem. Amém. A Bíblia diz lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse texto ele é muito forte, ele é muito poderoso, porque ele diz que para um viver, outro tem que morrer. O que isso quer dizer? Para a gente viver a vida total, a vida plena, a vida absoluta que Cristo quer que a gente viva, nós precisamos morrer para nós mesmos, para que Cristo viva em nós e através de nós. Tem muitas pessoas vivendo a vida pela metade. Tem muitas pessoas que poderiam viver a vida 100%, mas estão vivendo 10, 15, 20%. Por quê? Porque algumas áreas de sua vida ainda não foram entregues totalmente nas mãos do Senhor. Então o texto é muito claro quando ele diz que nós já fomos crucificados com Cristo. Se nós já fomos crucificados com Cristo, por que a gente insiste em viver como se nós fôssemos o dono da nossa própria vida? Então, para que Cristo viva em nós, através de nós, em sua plenitude, nós precisamos morrer para nós mesmos. E nós vamos começar a orar e a buscar o Senhor para que Ele venha ministrar essa tarde em nosso coração aquilo que Ele preparou para cada um de nós. Embora seja uma mensagem, mas essa mensagem ela pode ser absorvida de várias formas conforme o contexto e o momento em que cada um está vivendo. Então feche os seus olhos, vamos orar, vamos colocar diante do Senhor. O que você veio fazer aqui essa tarde? Por que você saiu da sua casa e veio aqui? Você veio em busca de algo? Você veio em busca de respostas? Coloque-se diante do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te glorificar, porque o Senhor nos dá a oportunidade de nos reunirmos no teu nome, para juntos adorarmos ao Senhor, buscarmos ao Senhor, agradecer ao Senhor, e ao mesmo tempo, Pai, sermos ministrados pelo teu Espírito Santo. Ó Deus, como esse texto diz, visita, Pai, visita a nossa vida, nos mostre, nos revele em que áreas ainda a gente está governando, em que áreas a gente ainda não entregou totalmente nas tuas mãos. Porque pode ser que nós poderíamos viver a vida total que o Senhor quer que a gente viva, mas não estamos vivendo, porque algo tem impedido. Por isso, Espírito Santo, só com a tua ajuda, nós conseguiremos crucificar verdadeiramente o nosso eu. Só com a tua ajuda nós conseguiremos, ó Pai, morrer para nós mesmos e deixar a vida do Senhor fluir em nós e através de nós. Por isso, Espírito Santo, toma a direção deste culto, toma tudo que vai acontecer aqui, esteja dirigindo, para que nós possamos sair daqui essa tarde edificados pelo Senhor, ministrados pelo Senhor, trabalhados pelo Senhor. Eu coloco cada vida diante do Senhor, para que nenhuma barreira impeça o agir do Senhor aqui essa tarde, para que o coração e a mente estejam bastante abertos para aquilo que o Senhor quer falar. Por isso, Senhor, essa é a nossa oração de petição e de gratidão, porque com certeza nós sairemos daqui melhor do que nós entramos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém, podem se assentar, meus irmãos. Olá, seja bem-vindo aqui na Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo, por favor, fique atento.
Quando chega o outono e o inverno em nosso país, começam a acontecer algumas festas folclóricas. Algumas são dedicadas a entidades espirituais e personalidades religiosas. Nas igrejas mencionadas no Novo Testamento, certos discípulos comiam carnes que haviam sido oferecidas em cultos pagãos, e os apóstolos, em suas cartas, desaconselhavam esse consumo. De forma semelhante, nós que somos crentes em Cristo, não devemos participar de festas juninas e outras dedicadas a santos. A Bíblia nos ensina que os cristãos são santos, e santo quer dizer separado para Deus, consagrado a Ele. Somos também brasileiros e gostamos de festas, e assim podemos nesse período fazer festas caipira, nordestina, sulista e do centro-oeste, e cada uma delas é rica em comidas típicas e brincadeiras. Incentivamos os pais a trocarem algumas festas que as escolas promovem por festas feitas pela célula ou até mesmo pela família. Nossos filhos precisam aprender desde cedo que nem tudo que os amigos fazem, eles devem fazer. Existem formas alternativas de brincar, festejar e nos divertir, sem que precisemos fazer coisas que desagradam a Deus. Explique bem essas coisas ao seu filho, isso é fundamental. Seu filho vai compreender o porquê de não participar de algumas festas. Ele também saberá responder quando for perguntado sobre a sua decisão. O Ministério de Missões está precisando de uma bateria para ser doada ou vendida para as frentes missionárias e, assim, ajudar com o louvor. Se você tem uma bateria e tem disponibilidade para doar, fale conosco pelo telefone 3041 4421. Já estão abertas as inscrições para o segundo semestre da Escola do Discípulo. Você que deseja conhecer mais das Escrituras e se preparar mais para a sua célula, faça sua inscrição ainda hoje. Todos os cursos são gratuitos, mas as vagas são limitadas. Confira mais informações sobre os cursos, datas e inscrições em nosso site. No próximo domingo, dia 10, encerra-se a campanha de 40 dias de jejum e oração. Mesmo que você não tenha participado desde o início, busque ao Senhor e consagre-se a Ele. Ainda há tempo. O batismo é um testemunho público da nossa fé. Ele também é um simbolismo que simboliza morte para o mundo e ressurreição por uma vida ao lado de Cristo Jesus. É um compromisso quando você aceita Jesus e você decide reafirmar esse compromisso se batizando, ou seja, confirmando a decisão que você fez ao lado de Cristo Jesus. Então é a mesma coisa de você namorar e querer casar, colocar aquela aliança no dedo e viver eternamente ao lado da pessoa. O principal é o seu desejo de ser batizado. Você já aceitou a Jesus, tem esse desejo de ser batizado, basta então agora você procurar o seu líder de célula, que ele vai te ajudar nesse processo. Agora, se você não está em célula, você pode então, através da Escola do Discípulo, receber as ministrações das aulas e então ser batizado. Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. Tenha uma ótima semana e que Deus te abençoe. Graça e a paz do Senhor, amém? Que bom estar reunido com os irmãos, saber que nós todos fazemos parte do corpo de Cristo, do povo de Deus. Até quando andamos na cidade, encontramos alguém que tem a marca especial de Jesus, logo nós nos identificamos, não é assim? Hoje as crianças vão aprender sobre mais uma parábola e nós ficamos felizes de ensinar assim, porque é uma história muito envolvente. Hoje elas vão aprender sobre o servo impiedoso. Era um homem que tinha uma dívida muito alta e ele não conseguia pagar. Ele foi até o seu credor e pediu piedosamente que fosse perdoada a sua dívida. E o homem, que era uma autoridade, perdoou a dívida e ele saiu aliviado.
Mas quando ele se virou e alguém que era seu devedor procurou ele pedindo que ele perdoasse a dívida, ele foi impiedoso. Ele não usou de mesma atitude com a qual ele foi favorecido. Isso mostra que nós temos dentro de nós um caráter ou uma atitude pecaminosa que mostra que nós sempre queremos ficar por cima. E essa é a nossa luta. O pastor acabou de dizer que a vida de Cristo tem que estar em nós. E nós precisamos renegar esse tipo de atitude, lembrando do sacrifício de Jesus por nós. Quando alguém chega até você pedindo perdão, é difícil nós voltarmos atrás, porque nós temos muitas razões, muitos conceitos, muitos fundamentos da nossa família. Não, mas não foi assim que a minha mãe ensinou, não foi assim que meu pai ensinou. Mas a palavra de Deus está sobre toda palavra e nós precisamos nos humilhar e pedir ajuda a Deus, pois Jesus, que era santo, 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 nos aceitou, nos perdoou. Então nós precisamos aceitar esse desafio também de valorizar uma pessoa por amor a Cristo e liberar o perdão. O perdão é como se fosse o quebrar de duas correntes. Enquanto meu coração está duro e eu não libero perdão, tanto eu quanto a outra pessoa vamos andar acorrentados, cada um puxando para um lado, e ninguém vai conseguir nada. Mas quando eu libero perdão, essa corrente é destruída e aí ambos estão livres. Como que você pode ensinar para o seu filho sobre perdão? Comece pedindo perdão pelas coisas que você errou. Tem um versículo na Bíblia que fala: não irriteis os vossos filhos. E tem hora que a gente está tão bravo que fala: não vai, não faça. A gente quer punir os nossos filhos. É essa atitude que não agrada ao Senhor. Então comece pedindo perdão. Olha, eu quero voltar atrás, aquilo que eu falei não era assim. Você precisa obedecer e diz como ele deve obedecer. E você peça perdão pelo tom da sua voz, pela ira naquele momento. E a sua criança vai ver que realmente o seu pai e a sua mãe é uma pessoa que ama a Deus, que honra a Deus, que reconhece o seu erro, que volta atrás. Esse é o melhor exemplo. Os nossos filhos precisam do nosso exemplo, até quando nós erramos. Vamos nos colocar em pé e ler esse versículo tão maravilhoso. Vamos convidar os nossos facilitadores. E se você que é membro da igreja, quer servir ao Senhor, ajudando a plantar a preciosa semente, nós estamos te aguardando ali no segundo andar, no primeiro e também no quarto. Vamos ler o versículo? Você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. Mateus 18:33. Jesus ensina a perdoar. E quando aquela autoridade viu que aquele devedor não perdoou aquele outro homem, ele mandou que os seus guardas fossem lá e prendessem. Foi cruelmente açoitado. E a Bíblia fala que Deus fará assim com aquele que não se voltar ao Senhor. Que todos nós possamos nos voltar a Deus. Amém? Vamos orar então? Pai, a Tua palavra é viva, ela é verdade e ela purifica o nosso coração. Todas as vezes que nós nos deparamos com a Tua palavra, Pai, nós precisamos reconhecer que estamos errados, que precisamos voltar para o caminho do Senhor. Então use essa palavra, Senhor, na nossa vida, na vida dos facilitadores, na vida das crianças. Prepara o coração deles para entender que a Tua palavra é verdade e que o perdão precisa andar, ó Pai, diante de nós, Pai, em cada passo, que elas possam crescer, ó Deus, jovens, adolescentes, que amam as pessoas, que amem, Senhor, os servos, que amem aquele que está perdido e que quando elas precisarem usar o perdão, Senhor, seja a primeira atitude, Pai. Nós queremos que a Tua palavra flua no coração dos bebês, dos juniores, dos primários, dos pré-adolescentes. Queremos que a Tua palavra venha frutificar como uma árvore bem grande, Senhor, com muitos frutos. E que nós, os pais, possamos dar o exemplo
para os nossos filhos, que eles possam encontrar o verdadeiro exemplo, a atitude correta em nós, Pai, nas mães, nos pais. Nós fechamos toda a brecha no coração dos nossos filhos para pessoas que não te amam, para pessoas que não te honram, mas o servo do Senhor, Pai, vai ter a alegria de vir à tua casa e escutar a tua palavra da boca do teu servo, do chamado do Senhor. Nós lançamos essa palavra na vida dos nossos filhos, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos receber as crianças e os pré-adolescentes lá ao fundo. Amém, glória a Deus. Mais uma salva de palmas para as nossas crianças, futuros pastores, missionários, advogados, empresários, é a futura geração. Amém? Poder sentar, meus irmãos. Esse é o momento em que nós queremos alegremente cumprimentar os nossos convidados. Quem são os nossos convidados? São aquelas pessoas queridas que estão nos presenteando com a sua presença pela primeira ou segunda vez. Então nós queremos te abraçar, queremos saber o seu nome, queremos te cumprimentar, e eu gostaria que você ficasse em pé só um pouquinho, para que a gente pudesse identificar você. Cadê os nossos convidados do meu lado de cá? Tem algum convidado essa tarde do meu lado de cá? Fique em pé, por favor. Desse lado de cá não tem ninguém? Ah, temos lá duas irmãs ali, os irmãos que estão próximos. Do meu lado de cá tem algum convidado essa tarde? Amém, irmãos. Amém. Glória a Deus. Receba nosso carinho e muito obrigado pela sua presença aqui em nosso meio. Nós vamos continuar louvando a Deus, mas nesse momento nós louvaremos ao Senhor, trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas. Dízimo não é princípio de você fazer um investimento. O dízimo é um princípio de fidelidade. Deus é fiel conosco, provendo tudo para a nossa vida, e nós demonstrando a nossa fidelidade, devolvendo 10% daquilo que Ele tem nos abençoado. Mas antes disso eu gostaria de orar por você, você que estará trazendo o seu dízimo e a sua oferta. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor é o Deus da provisão. Pai, por mais que nós trabalhamos, ó Pai, mas o Senhor que nos dá saúde, o Senhor que nos dá o dom e talento, o Senhor que nos dá a oportunidade. Por isso, ó Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque esse é um momento de alegria, onde nós podemos retribuir e devolver em forma de agradecimento, em forma de fidelidade também a Ti, por tudo que o Senhor tem provido em nossas vidas. Por isso eu quero que o Senhor abençoe os meus irmãos, aqueles que estarão devolvendo, e aqueles, ó Deus, por alguma dificuldade da vida, Senhor, não estão desempregados, eu peço que o Senhor abra as portas, para que logo mais, eles também poderão aqui, ó Deus, estar agradecendo ao Senhor, porque também o Senhor abriu uma porta de trabalho, Pai. Pai, essa é a nossa oração, receba o nosso dízimo, a nossa oferta com alegria, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Vamos cantar e vamos ofertar. Senhor.
Amém, glória a Deus. Eu quero chamar os irmãos que estarão nos ajudando, servindo a ceia. Mas antes eu gostaria de ler uma passagem que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 27, que é o nosso texto da ceia, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, e partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. A ceia, ela é um memorial, onde nós relembramos o sacrifício de Jesus por nós na cruz. Como o texto que nós lemos também no início, em Gálatas 2:20, para que nós não vivêssemos, mas que Cristo vivesse através de nós. Quem pode participar da ceia, deste memorial? Todas aquelas pessoas que um dia aceitaram o Senhor como seu único suficiente Salvador, declararam isso e foram devidamente batizados. E aquelas pessoas também que, embora não seja da nossa igreja, mas seja de outra igreja evangélica, mas também foi batizado, está em comunhão com a sua igreja, também pode participar. Então, nesse momento, enquanto os irmãos estarão cantando, nós estaremos distribuindo os elementos, e você vai ter esse tempo para que você possa examinar a si mesmo, fazer a sua oração, conversar com Deus e também poder participar. Então, eu peço que os irmãos se coloquem em pé novamente, e à medida que os irmãos vão servindo vocês vão sentando, assim fica mais fácil deles visualizarem aqueles que não receberam. Então, todos de pé. Quem já não vai participar mesmo, não é batizado ainda, pode ficar sentado mesmo, e à medida que os irmãos forem servindo, vocês vão sentando. Ouça a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
pegar, somente pelo sangue. Podemos declarar que somos livres do Senhor. Declare isso bem forte ao Senhor. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alguém ficou sem receber os elementos? Se você ainda não recebeu, gostaria que você ficasse em pé. Alguém ficou sem receber o pão, o suco de uva, enquanto os irmãos estão distribuindo ali para os músicos? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, todos em pé. Em João 3,16, a Bíblia diz que Deus, Ele nos amou tanto, 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 que Ele deu o seu Filho para morrer por nós, pelos nossos pecados. E lá em 1 João 3,16, a Bíblia diz que assim como Deus deu o seu Filho para morrer por nós, assim também nós devemos dar as nossas vidas em favor dos nossos irmãos. Então a ceia, ela não somente é prova do amor de Deus, mas ela representa também a unidade do corpo de Cristo. Então, antes de nós tomarmos, eu gostaria de ler os 7 primeiros versículos de 1 Coríntios 13, porque a ceia, ela é baseada no amor. Aquela nossa frase, uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas, ela é baseada no amor. Então, nada mais justo do que nós lermos 1 Coríntios 13, os 7 primeiros versículos, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso,
O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém, irmãos? É esse tipo de amor que o Senhor quer que, como igreja, nós vivamos, porque senão a gente vai ser como um sino que só faz barulho. Amém? Então, em memória daquilo que Jesus fez por nós, relembrando tudo aquilo que Jesus fez por nós, e após ter lido esse texto tão maravilhoso, comamos do pão. Em simbolismo à unidade, eu gostaria que você trocasse de cálice com seu irmão, simbolizando a nossa unidade no corpo de Cristo. Glória a Deus. Participemos do cálice. Pai, mais uma vez nós entramos na sua presença através da oração, para agradecer, Senhor, agradecer por tanta fidelidade, tanto amor, tanta misericórdia, tanta paciência, ó Deus, pelas nossas vidas. Nós te glorificamos, ó Pai, porque com o Senhor, não importa, ó Deus, em que situação a gente se encontra, nós podemos confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós sabemos que a nossa identidade e o nosso destino estão no Senhor. Por isso nós queremos te glorificar, porque antes mesmo de nós aceitarmos o Senhor, tomarmos a nossa decisão, antes mesmo de pensarmos no Senhor um pouquinho só, o Senhor já tinha morrido por nós na cruz. Glória seja dada ao teu santo nome, Senhor. Nós te glorificamos, ó Pai, e ao mesmo tempo em que nós servirmos ao Senhor, o Senhor nos dá a oportunidade de desfrutarmos das suas promessas, e ó Deus, vivermos essa vida aqui na terra imperfeita e injusta, mas com um coração esperançoso, que um dia o Senhor voltará e nos levará para si. Glória seja dada ao teu santo nome. Por isso nós queremos celebrar, nós queremos glorificar, por relembrarmos tudo aquilo que o Senhor fez e ainda está fazendo por nós. Pai, essa é a nossa oração de gratidão. Recebe essa oração como um louvor do fundo da nossa alma, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Nós vamos continuar cantando. Passe seu cálice para a direita, para que nós possamos recolhê-lo, e vamos cantar novamente, celebrando tudo aquilo que Jesus fez por nós. Gratos somos, Senhor, pelo teu amor. Gratos somos pelo teu Filho amado Jesus. Graças eu te dou, ó Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre
esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Como o treino foi muito bom, agora vamos aplaudir de verdade o nome do Rei dos Reis, o Senhor de todos os senhores, o amor da nossa vida, aquele que antes de nós sermos, antes das coisas existiram, já nos amou com um amor insondável, perfeito e completo. E Ele, por seu amor, nos elegeu, nos predestinou, nos encaminhou para as águas lindas, claras e profundas da salvação. A Ele toda a glória, toda a honra e todo louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Agora celebre essa tão grande salvação num abraço ou num aperto de mão, num sorriso bem gostoso, com 4 pessoas que estão perto de você. Vamos começar nós 4 aqui. Aleluia. Produção, eu vou precisar do texto bíblico na tela. Coloca para nós, por favor, Neemias capítulo 8 e deixa na agulha Esdras 9. Pode assentar-se, irmãos. Nós estamos vivendo dias maravilhosos, quando estamos ouvindo e experimentando na busca de Deus um avivamento. Nós temos ouvido várias coisas sobre o avivamento. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Neemias e deixe aberto no capítulo 8, daqui a pouquinho nós vamos entrar no texto santo. Nós estamos então hoje já entrando na última semana, porque hoje é dia 3, mais 7 dias, serão 40 dias, e nós completaremos então no próximo final de semana essa nossa jornada de jejum, de oração, de busca do Senhor. Quantos irmãos aqui estão acompanhando no livro as devocionais, estão tendo esse tempo com o Senhor? Levante a mão. Amém, graças a Deus. No ano que vem eu sei que todos os irmãos estarão, e temos sido muito abençoados, e é muito comum alguns irmãos me procurarem assim no corredor, na escadaria, quando a gente está aqui passando no domingo, alguém dizendo: puxa pastor, mas como eu tenho sido abençoado por esses 40 dias de jejum e oração. Isso tem falado muito comigo. Deus tem me chamado para um novo tempo de restauração da minha vida com Ele. Quantos irmãos têm experimentado então este impacto na oração, de sentirem o seu coração voltarem-se para o Senhor, mais do que alguns dias antes, mas pela busca, pelo jejum e pela meditação? Levante a mão. Graças a Deus, é assim, é assim. Irmãos, nós temos ouvido muitos textos bíblicos, temos sido levados a pensar, e seria difícil formular uma única definição para avivamento. Vamos arriscar algumas aqui? Quem poderia dar, das que ouviu ou de uma outra, uma definição para avivamento? Só que você vai ter que ser corajoso ou corajosa e falar bem forte. Não importa se está totalmente certo, né? Eu vou tentar ajudar você, se for o caso e se eu tiver essa capacidade. Mas o que você ouviu? O que ficou gravado em você? Avivamento é o quê? Um silêncio diante da glória de Deus. Deve ser a reverência, entendeu? Isso foi o que eu percebi, eu entendi, como a Bíblia diz no Salmo 19, né? Um dia saúdo, o outro dia, sem palavras, eu sei. Eu perguntei e você respondeu, aí eu entendi, sem palavras, o silêncio, é a reverência, o temor ao Senhor. Mas arrisca lá, uma palavra, avivamento é o que é? Oi? Relacionamento de intimidade com Deus, é uma volta a esse relacionamento, porque Deus nos criou para o relacionamento, irmãos. Deus não precisava, sendo Ele Deus, de adoradores. Deus não tem necessidade de nada. Então Ele, por querer, desejar, ter adoradores, nós aprendemos em João, Ele procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Relacionamento. O que mais? O que é avivamento? Isso, ouvimos aqui muitas vezes, é a vida de Deus em nós. Gálatas 2:20 diz: olha, o que é avivamento? É Cristo vivendo em mim, é eu morto, eu defunto e Cristo vivendo em mim, não é? Ouvimos isso hoje pela manhã, temos ouvido outros dias. Que mais? O que ficou no seu coração? O avivamento é, ou o reavivamento é o quê?
estar cheio, viver cheio, pleno do Espírito Santo. Você vê como todas essas ideias são verdadeiras e elas são dicas, são caminhos que apontam para uma coisa que é bem maior, que é a vida de Deus em nós, que é nós sermos cheios do Espírito Santo e sermos guiados por Ele. Alguns dizem, um estudioso, ele alistou mais de 3.000 circunstâncias em que o avivamento é mencionado, e ele define o avivamento da seguinte maneira: é um ato extraordinário de Deus com realizações extraordinárias, com resultados extraordinários. E isso conflita de certa maneira, quando eu digo, não, o avivamento é a vida cristã normal. É que nós estamos vivendo na anormalidade, porque Deus nos chamou para a santidade, mas a gente não vive a santidade. Estamos vivendo em anormalidade. O normal é ser cheio do Espírito Santo. O normal é viver vivo para Deus. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, mas Cristo nos vivificou. A palavra avivamento vem de delegar a vida, de dar a vida, de outorgar a vida. Ora, se quando nós cremos em Cristo, nos arrependemos do nosso pecado, Ele nos deu vida, o avivamento chegou. Então, pelo menos no dia da sua conversão, você experimentou o avivamento. Diga, eu experimentei. Eu experimentei, diga mais forte. Aquilo é que é avivamento. Você se lembra? Nunca o pecado esteve tão claro para você. Nunca a necessidade de Deus esteve tão clara para você. Nunca o caminho da cruz se abriu diante de você e você viu, eu não tenho alternativa senão a cruz de Cristo, senão o amor de Deus. Eu não tenho outra coisa a fazer senão me entregar, me lançar e dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é avivamento. Quando Deus está no primeiro lugar, quando Deus está no controle, quando Deus toma a minha mente, as minhas emoções, a minha volição, as minhas decisões, e o impacto de tudo de Deus em mim, isso é avivamento. O problema, meus irmãos, é que nós saímos da normalidade da vida com Deus, e nós fomos, como o povo de Israel, nos acostumando com o Senhor, com a sua obra, fomos ficando enfastiados, cansados, e aí nós começamos a dar lugar para tantas outras coisas, ao invés de colocarmos Deus no lugar de Deus na nossa vida. As nossas decisões começaram a ser tomadas pelas nossas emoções. Eu não estou sentindo, eu não estou com vontade, eu estou cansado. E aí, não fomos nós desprezados pelo Senhor, mas nós desprezamos o Senhor. E aí eu entendo a expressão de Deus dizendo ao povo de Israel, meu povo, até o animal conhece o seu dono, até a cegonha me conhece, mas o meu povo parece que não me conhece, se desvia de mim. Parece que não gosta de mim, não gosta de ter tempo comigo, não aprecia a minha presença. E daí, ato contínuo, me desobedece, e tantas vezes escarnece de mim com a sua dureza de coração, com o seu pecado. E eu, por amor, então, tenho de deixar o meu povo andar sozinho, e começar a receber no seu corpo, na sua mente, nas suas emoções, na sua vida, na sua família, o peso das suas próprias decisões. Em Romanos capítulo 8, por exemplo, quando Deus fala, porque Deus os entregou às suas paixões infames, está falando que a ira de Deus é o abandono de Deus, não para sempre, mas é o ligeiro abandono de Deus, quando Ele diz, olha filho, você está insistindo por esse caminho, eu te amo tanto, mas você está insistindo tanto, e você continua, e você está trocando a minha verdade por mentiras, você está fazendo uma outra opção que eu vou tirar a minha mão, eu vou deixar você caminhar sozinho. Essa é a ira de Deus. Esse é o momento em que Deus retira a sua bondosa mão de sobre a nossa vida, e aí nós começamos a receber no nosso corpo, nas nossas emoções e nas coisas em que vivemos, na nossa família, tantas vezes no emprego, no empreendimento, os resultados, não do afastamento de Deus, mas do nosso afastamento do Deus que é santo. Nós nos afastamos, e a palavra de Deus sempre será a mesma, vocês vão me buscar e vocês vão me achar, mas vocês precisam me buscar de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me acharei
quando me buscardes de todo o vosso coração. Então o avivamento é a busca por Deus, pela pessoa de Deus, é a busca pelo avivador e não pelo avivamento, é a busca pelo relacionamento e não pelas bênçãos que nos advêm do relacionamento que nós temos com o Senhor, das benesses, daquilo que nós recebemos, que Deus nos supre em todas as coisas. Então o avivamento é mesmo a vida cristã normal, é a vida de Deus em nós. A igreja tem que experimentar o avivamento, mas ele tem que chegar do lado de fora. O avivamento começa no povo de Deus e chega para abençoar o mundo. É um mover extraordinário com resultados extraordinários, é a morte do eu e a vida de Cristo em nós. É a volta ao primeiro amor, quero voltar ao início de tudo, rever meus... É aí, é voltar para o início, é voltar para o caminho. Assim, o avivamento também é um retorno para Deus. O avivamento é um retorno para Deus e para a sua palavra. Porque Deus, Ele se revelou a nós de diversas maneiras. Primeiro, pela criação. Tudo que está aí demonstra que o Senhor é aquele que chama a existência aquilo que não existia. Haja luz, e a luz apareceu. Deus se revelando na criação. Deus se revela à consciência, porque não importa o lugar onde alguém esteja nesse planeta chamado Terra, em que época, em que tempo, ou hoje, ou 100 anos atrás, 1000 anos atrás, um povo que nunca ouviu falar sobre Deus, nem leu a Escritura, vai levantar para si, às vezes um pedaço de árvore, um pedaço de pedra, ou o sol, a lua, o rio, e vai dizer: é meu Deus, há dentro do homem uma necessidade de completar-se com aquele que o criou. O homem percebe por uma intuição interior, uma consciência de que ele não é autônomo, de que ele não é sozinho, de que ele não decide, que há alguém maior que ele. Então, essa consciência nos revela a Deus. Romanos fala sobre isso. Mas Deus se revela nas Escrituras Sagradas. Deus se revela na pessoa de Jesus, o ponto mais alto da revelação. E nós, irmãos, para retornarmos para Deus, temos de retornar à vida com Jesus, seu sacrifício, sua ressurreição, seus ensinos, suas ordens. Temos que retornar ao Espírito Santo, sem o qual não pode haver nem conversão, nem avivamento, nem reavivamento. Não se pode falar que Deus vai fazer alguma coisa sem a pessoa do Espírito Santo, porque é Ele quem decidiu. Jesus disse: olha, convém que eu vá ao Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos, porque eu vou derramar sobre vocês, eu vou enviar sobre vocês o meu Espírito, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo da promessa, o Espírito do Deus vivo. Então não há como na igreja hoje falarmos de avivamento, reavivamento, vida com Deus, sem falar no Espírito Santo. Se alguém tem medo do Espírito Santo, tem medo de Deus. Talvez frustrado por alguma experiência equivocada, agora tem medo do Espírito Santo. Algumas igrejas dizem: olha, você vai para a igreja batista, mas lá eles não creem no Espírito Santo, na obra do Espírito Santo. Claro que nós cremos, gente. Mas o que é que foi que levou as pessoas a crerem que nós não cremos no Espírito Santo? Foi a nossa vida vazia. Ninguém que é cheio do Espírito Santo recebe essa pecha, recebe essa marca. Olha, ele não crê no Espírito Santo, muito pelo contrário, esse cara crê. Mas nós não, frívolos, frios, decidindo a nossa própria vida, chegamos a receber o carimbo de irmãos dizendo: olha, os batistas não conhecem o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é Deus, é o Espírito Santo quem nos leva a glorificar o Senhor Jesus. Então nós precisamos retornar para a palavra, precisamos retornar para Jesus, para o Espírito Santo. E é o que nós vamos fazer hoje, irmãos, em o livro de Neemias. Os livros de Neemias e Esdras chegam a se completar. Há edições antigas da Bíblia Sagrada em que os livros de Esdras e Neemias eram um livro só. Por quê? Falam do tempo em que Deus fez tornar para si o seu povo, que andava cativo na Babilônia por 70 anos. Então, se você tem a sua Bíblia aberta em Neemias, permaneça aí, mas ouça, por exemplo, o que o Espírito Santo nos ensina nessa noite, no capítulo 1, versículo 1 de Esdras. Uma das definições, aliás, que você ouviu aqui sobre o que é o avivamento,
tinha a ver com o despertamento. Efésios 5,14, domingo passado, e hoje pela manhã vimos, a palavra do Senhor dizendo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então avivamento também é despertamento. O pastor Edson Queiroz, no livro devocional que nós estamos usando, né, durante essa semana, ele ressaltou diversos avivamentos ou reavivamentos no Antigo Testamento. E eu, em devoção, oração, busca do Senhor, criei que era muito importante compartilhar com vocês o que aconteceu com Esdras e Neemias no retorno do povo para a vida com Deus. Pois bem, Jeremias já tinha dito: por causa da infidelidade do meu povo, o meu povo será levado, Isaías, será levado cativo. E por 70 anos, o povo de Deus, tanto de Judá quanto de Israel, foram levados para o cativeiro. E como eu disse no início, a ira de Deus, Salmo 32 diz, dura só um momento. Está certo que a Bíblia diz que um dia para Deus são como 1000 anos. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E na contagem profética, Deus, repreendendo o seu povo, deixando o povo caminhar pelos seus próprios pecados e comendo dele, fez com que, durante 70 anos, lá na Babilônia, que passou por 3 imperadores muito fortes, o seu povo ali estivesse. E agora, 70 anos passados, Deus vai mover um grande despertamento, um avivamento. Olha só o que você vê em Esdras capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, olha só, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro. Deus fez, qual é o verbo aí? Deus fez o que com Ciro? Não ouvi você. Despertou o coração de Ciro, que era o rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nos seguintes termos: assim diz Ciro, rei da Pérsia. Na verdade, essa palavra caberia assim: diz o Senhor através de Ciro, o servo dele. O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém e Judá. Depois de 70 anos, para que se cumprisse a profecia, eu vos trarei de volta para casa, e vocês me edificarão uma casa, né? E a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus agora desperta o coração de Ciro. Olha só, Ciro era um imperador muito forte, o maior da ocasião, e ele tinha os povos sob o seu domínio. E agora, Deus desperta o coração dele e diz assim: olha, agora você vai fazer para mim que a minha palavra se cumpra. Você vai liberar o meu povo para que vá e construa o templo para mim lá em Jerusalém. E não é só isso, você vai pagar a conta. Diga, vai pagar a conta. Porque Deus faz o que quer com quem quer. Então Deus levantou Ciro e disse: olha, agora eu vou voltar a falar com o meu povo. Eu quero que meu povo retorne para mim. E eu vou fazer o meu povo retornar da Babilônia lá para Jerusalém. E Ciro, você quem vai decretar isso por minha ordem. E assim fez ele. Mas Deus não só despertou Ciro, olha só, no versículo 5, os líderes das famílias de Judá e Benjamim, como também os sacerdotes e levitas, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Então, Deus, despertando aquele povo, fez com que, primeiro, o rei inimigo o libertasse, pagasse, financiasse a conta para o retorno a Jerusalém. E agora ele levanta os líderes das famílias de Benjamim, de Judá, e também os sacerdotes e levitas. Eu fiquei me perguntando, por que, Senhor, que os sacerdotes e levitas são despertados por último? Porque eram os piores. Eram os piores. Irmãos, a palavra de Deus diz que quem prega, quem ensina, será submetido a juízo dobrado.
a cobrança será muito maior. Por quê? Porque nós ousamos dizer que temos um chamado, nós ousamos dizer que nós meditamos na palavra do Senhor, nós ousamos dizer que recebemos da parte de Deus um chamado para liderar o seu povo, e o povo de Deus é um povo muito especial para Ele, e Deus sempre vai estar com o dedo em riste, apontando para o coração do líder. Então Deus falou com o ímpio, depois falou com os familiares, com as famílias nobres do povo de Israel e de Judá, e agora fala por último aos sacerdotes e os levitas. Disponha o coração de vocês, porque nós vamos voltar para casa, tudo para que se cumpra a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Está começando um avivamento. Esse avivamento, ele vai despontar-se na história, e quando você lê Esdras e Neemias, e você precisa lê-los juntos, com uma referência cruzada, porque um completa o outro, alguns fatos que estão em ambos, e a leitura de ambos vai esclarecendo, vai deixando o cenário mais claro, vai mostrando que Deus quer agora, de novo, voltar a relacionar-se como no princípio, com um povo apaixonado. Mas acontece que Deus, na sua revelação, nesse reavivamento, quer usar, dentre outras coisas, uma muito importante, que é a palavra do Senhor. Então o avivamento baseado em Neemias capítulo 8, em Esdras capítulo 9, requer uma volta ao Senhor e a sua palavra. O avivamento, do qual nós vamos falar nessa noite, requer uma volta ao Senhor e a sua palavra. Nenhum avivamento verdadeiro pode dispensar a volta para a palavra de Deus, porque é na palavra de Deus que Deus revela a nós os seus projetos, os seus sonhos, os seus pensamentos acerca de nós, e eles são de bênção e não são de maldição, eles são para melhor e não para pior, eles são de comunhão e não de distanciamento de nós. Por isso, vamos ler o texto agora, capítulo 8 de Neemias, aqui na tela, para você entender. Depois de muitos episódios, o povo chega até Jerusalém, e lá vão ler a palavra. Quando chegou o 7º mês, e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem. Diga, um só homem. Eles chegaram na praça, em frente à porta das águas, pediram ao escriba Esdras, Esdras era sacerdote e escriba, era levita, que trouxesse o livro da lei. Que lei? A lei de Moisés, que quem deu? Que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras, que era escriba, trouxe a lei diante da assembleia do povo, que era constituída de homens e mulheres, e mais o quê? E de todos os que podiam entender, diga entender a palavra. Vamos continuar. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, das 6 da manhã até meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e dos outros que podiam entender. Pressupõe-se as crianças, o texto explica à frente. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Vamos ler juntos, irmãos? E todo o povo... Isso, continue. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada, era de madeira, construída para aquela ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maacéias, e à esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacaria e Mesulão. Esdras então abriu o livro diante de todo o povo. E o povo podia vê-lo, por quê? Porque ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, todo o povo se levantou. É por isso que quando nós lemos a palavra, nós temos o costume de, vamos ler a palavra de Deus, então nós nos colocamos, vamos treinar? Nós estamos lendo a palavra de Deus, então nós vamos nos levantar. Isso é o treino mesmo. Então agora nós vamos ler como o povo, mulheres, homens, mulheres e todos que podem entender. Quantos homens nós temos aqui? Quantas mulheres nós temos aqui? E quantos que podem entender?
Ok. Esdras, primeiramente louvou o Senhor, o grande Deus. E todo o povo fez o quê? Então vamos fazer? E todo o povo ergueu as mãos e respondeu: amém, amém. Então eles adoraram o Senhor e prostrados com o rosto em terra. Vamos fazer não? Não vamos fazer porque não é terra, aqui é carpete, né, irmãos? Temos que ser bíblico, literal, pode assentar-se. Então olha só, a atenção do povo mediante a leitura da palavra de Deus. Mas o texto é lindo, ele continua. Os levitas, Jesua, Bani, Serabias, Jamim, Acube, Sabetai. Quem vai ter filho já pode escolher os nomes aí, irmão, tá vendo? Uma lista jóia de nomes para vocês: Maaseias, Quelitas, Arias, Josadab, Anã, Pelaías, quase, né? Por aí, Ias, né? Instruíram o povo, olha lá, instruíram o povo e todos permaneceram ali. Tem um princípio nisso, né? Porque tem gente que começa a ouvir o sermão e fala assim: tá fraquinho esse sermão, e ó, acho que a rua é melhor. Leram o livro da lei de Deus, fazendo o que, meus irmãos? Interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. É por isso que a palavra de Deus, irmãos, precisa ser explanada, explicada, buscando o quê? Compreensão da palavra. Às vezes nós ouvimos uma palavra, o cara estava no fogo. Outro dia não, faz uns 7 anos, eu queria muito vir para um evento que estava acontecendo aqui em Campo Grande. Eu estava em São Paulo, não consegui chegar a tempo. E eu falei: rapaz, eu queria ver muito. Foi a palavra do homem de Deus. Eu falei assim: foi uma bênção, o fogo desceu, o fogo caiu. Eu falei: glória a Deus. Bem, então foi melhor do que eu pensava. Mas o que ele falou? Não, ele falou muita coisa. Não, tudo bem, mas assim, um detalhezinho só, eu estou querendo. Não, dá para lembrar, ele falou muita coisa. Aí eu brinquei: bom, deve ter falado contra o pecado, pelo menos. Né? Falou contra o pecado, falou de Deus. Não, claro. Mas o que? Você não lembra de nada? Assim eu não lembro. Então eu pergunto: o que da palavra de Deus ficou? Nada. Ver alguém empolgado, animado, santo, claro, não estou discutindo a santidade do pregador, mas a palavra de Deus precisa, é por isso que nós somos um pouco meticulosos, dando passo 1, passo 2, passo 3, para ir para a célula, para facilitar, para a gente sempre ter uma possibilidade maior de aprender, de guardar, transmitir. Os pastores são orientados: olha, a palavra de Deus é para nós, mas ela precisa ser transferível. E especialmente o líder de célula, aquele que vai ministrar lá a palavra de Deus, precisa ouvir, precisa ter um roteiro para que ele compreenda e assim facilite o seu trabalho da palavra de Deus. Continuando. Então Neemias, o governador, lembra que eu falei dos dois? Neemias era o copeiro do rei e veio cerca de 21 anos depois de Esdras para concluir a obra. E então eles estavam juntos agora. Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam indo o povo disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro. Sabe por quê? Pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Irmãos, quando que nós vamos ter um evento desse? Onde ao lermos a palavra, a gente chore. Que a palavra penetre tanto, só a leitura da palavra já começa a falar com o nosso coração e trazer o céu aqui para a terra, e abrir, rasgar o nosso coração, a nossa compreensão, para temermos o Senhor. E o povo então, enquanto ouvia, e olha, irmãos, não era um sermão curto como o nosso aqui de 45 minutos, 30 minutos, não. Eles começaram 6 da manhã e liam a palavra até meio-dia, 6 horas, o texto vai explicar. Durante 3 horas eles ouviam, e durante 3 horas eles ouviam, e a segunda parte, 3 horas, eles oravam, louvavam e depois confessavam os seus pecados. Tempo com a palavra de Deus, porque eles haviam estado exilados, e eles agora estão recuperando as promessas de Deus no seu coração. Eles estão revivendo o temor de Deus e a autoridade da palavra de Deus na vida deles. E quando, irmãos, eles foram exilados, deixaram de ser povo de Deus, sim ou não?
quando foram exilados lá, 70 anos, deixaram de ser o povo de Deus, sim ou não? Não, mas um povo que por se afastar, perdeu muito da comunhão com o Senhor. E até lá na Babilônia se levantaram falsos profetas dizendo: olha, esse tempo vai passar, esse tempo não vai durar para sempre. E a palavra era uma palavra de mentira, porque só quando se completaram os 70 anos, de fato, a palavra se cumpriu. Antes não adianta. O profeta pode ter o coração do povo, mas se não tem a palavra não adianta. Continuando, e Neemias acrescentou, olha o que ele disse: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam, é a partilha santa com os que nada têm preparado. Esse dia é consagrado ao nosso Senhor, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Diga glória a Deus. Na outra versão, porque a alegria do Senhor a alegria do Senhor é a vossa força. Nossa, não é? Mas o profeta, o escriba está dizendo: porque a alegria do Senhor é a vossa força, irmãos. Então aquele povo foi tão quebrado pela palavra, que ele está chorando, e agora ele precisa ser animado, porque ele tem de entender que há um renovo, que há uma volta para o Senhor, e que Deus está passando a sua tropa em revista. Tudo por providência dele, e agora na obediência dos homens de Deus. Tanto o rei, o imperador, o governador, que era Neemias, contra os irmãos que estavam no sacerdócio e no ministério levítico. Continua. Os tranquilizaram então todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Irmãos, qual foi o dia aqui que a gente se entristeceu, que alguém teve que falar: pessoal, peraí, está certo que Deus quer pureza, quer santidade, mas não sejam comidos de tanta tristeza perante o Senhor. Quando foi? Que dia você viu a nossa igreja, a nossa denominação, a mim, os pastores dessa igreja, comidos de tristeza? Irmãos, precisamos de avivamento, eu preciso de avivamento, vocês precisam de avivamento, a igreja, a denominação, o Brasil precisa de avivamento para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? E animamento é fácil, a gente fala amém, todo mundo fala amém, mas saiu daí, cadê o amém? Aquele povo adorava o Senhor, levantando as mãos, dizendo amém, amém, e colocando a boca no pó, dizendo: assim diz o Senhor, vamos assim fazer, obedecer. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado, e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que foram explicadas. Opa! Então o povo sai para obedecer, porque agora compreende. Nós precisamos, irmãos, afinar o nosso coração para compreender, obedecer e compreensão. Continua. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas reuniram-se com o escriba. Olha, então isso na verdade acontece logo em seguida. Para quê? Para estudarem as palavras. Gente, que coisa maravilhosa. Eles tinham sido tão impactados por aquele momento na presença de Deus, que os líderes das famílias, os sacerdotes, escribam e falam: gente, precisamos continuar. Nós precisamos continuar ouvindo a palavra de Deus. Continue explicando para nós sobre a palavra de Deus. Nós nos distanciamos demais dela. Pode passar. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado. Olha só, quando você busca na lei, você descobre na lei. Diga, descobre. Tem cara que vem procurar o pastor, líder do céu, e fala assim: o que eu tenho que fazer? Porque não maneja a palavra de Deus, não busca na palavra de Deus. Tem coisas básicas que vem perguntar: eu faço isso, pode, não pode? Coisas básicas. Por quê? Porque não compreendeu, não buscou, não descobriu na palavra de Deus. Então, eles agora descobriram na lei que o Senhor tinha dado por meio de Moisés, que os israelitas deveriam morar em tendas esta do 7º mês, depois da saída do Egito. Deus os orientou: olha, para que vocês lembrem-se que vocês vão ter terra prometida, mas que até lá o deserto espera vocês com cabanas, então vocês vão celebrar as festas das cabanas. E eles já não faziam isso há muitos anos. Continue. Por isso, anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém:
saiam às montanhas e tragam ramos de oliveira cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas, para fazerem tendas, conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, e na praça junto à porta das águas, e na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Desde os dias de Josué, filho de Num, lembra da conquista da terra? Até aquele dia os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira, e grande foi a alegria deles. Dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, que foram 7, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Diga: o avivamento que eu quero, o avivamento que nós precisamos, requer uma volta para Deus, requer uma volta para a palavra de Deus. Irmãos, o avivamento que nós queremos é esse, que tem como foco a pessoa do Senhor, mas precisamos conhecer o Senhor, e o Senhor se revela pelo seu Espírito na sua palavra. Nenhum avivamento será genuíno se desprezar a palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos só aguardando um ato mágico. A psicologia chama de ato mágico. Sabe o que é um ato mágico? Senhor, então aviva. Eu fico aqui esperando, o Senhor estala o dedo, aí avivei. Mas o avivamento, irmãos, é o resultado de uma caminhada com Deus. O avivamento pode nos pegar de surpresa. Deus pode fazer uma interrupção na nossa agenda do culto, claro que pode. E eu oro muitas vezes dizendo: Senhor, quantas vezes eu oro? Senhor, toma o nosso culto. Nós temos uma ordem de culto aqui só para a organização, para a logística, mas toma o culto das nossas mãos, Senhor, porque nós queremos o culto Santo, o roteiro, tudo aqui deve estar na mão do Espírito Santo. O Senhor pode interromper o pregador, o Senhor pode interromper a banda, qualquer parte desse culto, porque o culto pertence ao Senhor. Deus, entra em ação, faz a tua vontade. Como na igreja em Antioquia, que o povo estava diante do Senhor e o Espírito Santo interrompeu. Eu vou falar agora. Está tudo muito jóia, está tudo muito bom. Eu coloquei muitos dons aqui, vocês estão sendo edificados, mas tem uma coisa: o mundo precisa ser alcançado. Eu vou pegar os líderes de vocês, Paulo e Barnabé, e vou enviá-los para uma grande obra, e vocês vão dizer amém, e vocês vão expulsá-los daqui. A palavra grega para a igreja os enviou é uma palavra sinônima no grego de expulsaram. É uma santa expulsão. Então, quando nós temos cultos missionários aqui, nós fazemos uma expulsão santa, né, de alguém que foi chamado para fazer uma obra além de nós, além do que nós estamos prontos para fazer. Cada multiplicação de célula é uma santa expulsão. Diga: não. Cada multiplicação de célula é uma santa expulsão. É alguém saindo do comodismo. Está tão gostosinho aqui. E olha, acredite se quiser, tem líder orando: Senhor, não deixa multiplicar, não, Senhor. Uma oração antibíblica, anti-expansionista do reino de Deus. O alvo é alcançar toda a cidade, todas as famílias, todas as ruas, todos os bairros, todos os prédios, todas as casas, em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Mas para isso, irmãos, a palavra, quando nós voltamos para a palavra, é que nós descobrimos essas coisas, a ordem de ir, de fazer discípulos, de amar-nos uns aos outros. Mas, irmãos, o tempo vai correndo, o tempo vai correndo, o tempo para. Conhece aquele hino? Vamos rapidamente falar de algumas coisas importantes. Primeiro, sobre essa reunião, a motivação para ouvir a palavra de Deus. Olha só que coisa linda, o povo estava pronto para ouvir a palavra, e eles é que buscaram a Esdras: fala para a gente sobre a palavra de Deus, explana para a gente, explica para a gente sobre a palavra de Deus, porque nós estamos em cativeiro e agora estamos livres, nós voltamos para casa e nós queremos agora, ao contrário dos nossos antepassados, nós não queremos nos distanciar, pelo contrário, nós queremos nos aproximar do nosso Deus. Então, falem-nos, ensinem-nos, expliquem para nós tudo o que nós precisamos saber para obedecer a palavra de Deus. Foi uma motivação, irmãos, primeiramente coletiva. Você viu o texto? Todos, homens e mulheres, e os que podiam entender, queriam isso. Foi harmonioso, porque o texto diz assim: olha,
se juntou como um só homem. Então não é só um ajuntamento, irmãos, há uma unidade. O povo quer mesmo estar junto para ouvir a Deus. É intencional, porque eles disseram: traz o livro da lei para dizer para nós o que foi prescrito a Israel. O propósito era ouvir, era entender e então obedecer a palavra de Deus. Então é essa a motivação. Nós estamos aqui, irmãos, como um grupo, não, mas como uma unidade do corpo de Cristo, dizendo: Senhor, queremos ouvir, queremos entender e queremos obedecer a tua palavra. Vou repetir devagar. É isso que vai no seu coração, porque o texto disse: homens e mulheres e todos que liam eram como uma pessoa só, e todos tinham no coração o mesmo propósito. Queremos ouvir, entender para praticar a palavra de Deus. Essa é a motivação. E eu pergunto: por que é que você está aqui? Ah, não, eu vou na igreja para receber a bênção. Não, eu vou na igreja para lavar a alma. Eu saí de um segmento religioso onde eu recebia umas coisas lá, uns passes e tal. Agora eu vou passar para a igreja. Passei para os crentes, né? Agora eu virei crente. Então eu vou lá para ser abençoado, para não gorar a minha semana. Irmão, qual é a motivação de você e eu estarmos aqui? É para termos um encontro com o Senhor, apresentar os nossos louvores, a adoração ao Senhor e dizer: Deus, como é que eu estou na fita? Deus, como é que eu estou na foto? Senhor, como é que eu estou me comportando? Fala comigo, Senhor, pois eu quero ouvir, quero entender e eu quero obedecer a sua palavra. Irmãos, se eu não venho aqui para oferecer, eu venho para receber, eu estou totalmente desfocado. A palavra culto, latreia, significa serviço. Em inglês, sabe qual é o culto? Qual é o culto que você participa? Qual service? Qual o serviço? Lembra até a ideia do serviço. Então o culto é uma prestação, é uma entrega a Deus, e não um lugar para eu buscar e receber. Nós, quando nos tornamos uma comunidade de consumo, vou para receber. E se o pregador não pregar legal, eu vazo. E é isso que acontece várias vezes aqui. Eu vou, se o louvor for fraco, eu vazo. Eu vou, mas se não tiver um trabalho legal para minhas crianças, eu vazo. E você não é vaso de honra, você é um vaso de desonra. Sabe por quê? Porque aquele que busca o Senhor tem que buscar para louvar, para adorar, para reconhecer e para entregar-se, para prestar cultos. Investiga no seu coração agora. Por que é que você veio aqui? Qual é a motivação do seu coração diante da palavra do Senhor? Segundo lugar, quero destacar a autoridade da palavra de Deus. O pregador precisa estar comprometido com a Escritura, e o texto diz que eles explicavam porque sabiam da palavra de Deus. Você e eu, como líderes, precisamos conhecer a palavra, nos esmerar no estudo da palavra de Deus, para saber como viver e saber como orientar os irmãos, para saber como ministrar a vida dos irmãos. No discipulado 1 a 1, irmãos, nós somos encurralados, somos aprisionados pela necessidade do discípulo. Por quê? Porque ele tem uma necessidade, e eu, como discipulador, tenho diante de Deus o dever, a prerrogativa e o santo privilégio de oferecer-me para colaborar com o Espírito Santo para levar aquela pessoa à maturidade. Ora, isso pressupõe que eu busque primeiramente o Senhor. Então aqui aconteceu isso. Você viu que as pessoas escolhidas eram aqueles que conheciam a palavra e por isso podiam explicar o sentido da palavra. Alguns historiadores dizem, irmãos, que aquela santa convocação que nós vimos e lemos a respeito dela agora, ela teve tanto impacto em Israel, como nós podemos olhar na nossa história recente e falar da reforma de Martinho Lutero, a reforma do século XVI. Há na história um divisor de águas, assim foi com a leitura da lei diante do povo. Então é a autoridade da palavra de Deus. Primeiro, quem ensina precisa estudar, precisa conhecer, precisa se aprofundar. A escola do discípulo está aí. Você que é líder, não dê um nó. Eu não vou fazendo, eu vou tentando liderar aqui sem ir na escola do discípulo. É falácia, está errado. Precisamos conhecer para entender, para aplicar. O povo estava sedento das Escrituras. Versículo 1, versículo 3 mostra que o povo estava, olha só, eles estavam com os ouvidos atentos, eles estavam reverentes, chorando, alegrando-se e pronto para obedecer. Essa
uma demonstração clara que a palavra de Deus tinha autoridade sobre a vida deles. Muitos irmãos buscam na igreja, e a igreja precisa ser lugar de alimento sólido da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Eu costumo dizer que igreja que não faz missões não é qualquer outro tipo de empreendimento, mas igreja não é, porque a igreja que não ama missões, que não faz missões, não pode se dizer missionária, não se pode dizer igreja, absolutamente. É como padaria sem pão. De igual modo, a Bíblia, se não estiver no centro de uma vida cristã, ela também nega a existência desse tipo de igreja. Se a igreja não pregar a palavra, se a igreja não exortar na palavra, se a igreja não admoestar é recordar, trazer à mente, palavra nutetes, trazer à mente. Se na igreja, se lá na célula, se no discipulado nós não trazermos a mente o que precisamos obedecer a Deus, se nós não tivermos palavra aqui, devemos fechar as portas. Se a palavra não tiver autoridade nessa igreja, nós temos que fechar as portas. Há igrejas, irmãos, que em suas assembleias dão mais valor ao estatuto do que a palavra de Deus. Conheço um pastor que estava dirigindo uma assembleia. Em determinado momento, uma pessoa de idade começou a falar fora de ordem, não estava no assunto. E alguém falou assim para o presidente da igreja: corta a palavra dele. E o presidente da igreja falou: não, vamos ter um pouquinho de paciência, olha os cabelinhos brancos do irmão. Ele está fora de ordem na assembleia. O assunto não está em pauta. Caça a palavra dele. E o pastor também falou: não, irmão, calma. Olha os cabelos branquinhos do nosso irmão. E essa luta na mesa aconteceu. Ninguém da assembleia percebeu, mas no final, aquele assessor parlamentar da mesa do Senhor disse assim: não conte mais comigo. Não conte, porque eu quero ajudar o estatuto a ser cumprido. E aí o pastor falou: eu quero fazer com que a Bíblia seja cumprida. A Bíblia diz que nós devemos honrar os cabelinhos brancos. E aquele pastor deixou aquele irmão falar. O irmão falou nada a ver com nada. Todo mundo entendeu. Todo mundo, menos aquele irmão amado que estava à mesa, entendeu os cabelos, a ansiedade que havia no coração daquele velhinho. Ele falou lá seus 5, 6, 7 minutinhos. E aquele pastor falou assim: muito obrigado, irmão, foi muito linda a sua participação. Pronto, sentou, não teve decisão, não teve propósito, teve apoio, não teve nada. Mas ali, quem mandava era a Bíblia e não o estatuto da igreja. A autoridade era a palavra de Deus, e o estatuto foi descumprido, mas a lei do amor foi cumprida em nome de Jesus. Eu digo para você, você conhece a teologia de uma igreja, é na assembleia, não é no culto. Porque aqui no culto a gente faz tudo direitinho e fala tudo direitinho, mas é lá na assembleia que nós votamos o erro ao invés de acerto, onde nós colocamos dinheiro em parede ao invés de vida, onde nós dizemos que as coisas deviam ser de um jeito, quando na verdade a palavra diz que são outra. Por quê? Porque a igreja batista é dirigida por sua assembleia de membros, e os membros às vezes estão longe da palavra de Deus, os líderes estão longe da palavra de Deus, o pastor está longe de Deus. Por isso, nós precisamos entender que a palavra de Deus tem autoridade para corrigir cada um de nós, pessoalmente, a nossa família e a igreja. As atitudes são lindas, eu já falei. Eles, durante 3 horas, ouviam, e outras choravam e confessavam os seus pecados. Reverência eu já mencionei. Quando o livro da profecia, o livro sagrado foi lido, as pessoas se colocaram em pé, e quando o Wesley louvou a Deus, o povo disse amém e prostrou-se. Agora, os resultados que nós vemos, irmãos, nos capítulos aí, versículos que vão à frente, vamos perceber, olha o resultado da palavra de Deus. Primeiro, atinge a mente das pessoas, porque foi cognitiva, foi uma palavra clara, transferida sentido. Romanos 12, 1 e 2 diz que nós devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e a nossa mente para ser transformada pelos valores do reino, pela doutrina do reino. Então, nós não estamos aqui pedindo para você obedecer aquilo que não está na palavra. Então, a palavra atinge você na sua mente, ela é compreensível, a palavra toda é compreensível. Irmãos, negar que a Bíblia é compreensível é negar a própria razão. Aqui está Deus se movendo na história, levantando Ciro, levantando Sassá,
sacerdotes, líderes de família, trazendo-os de volta para casa, dizendo: olha, eu quero que vocês vivam em comunhão comigo. Isso aqui é literal. Eu leio o texto e entendo a mesma coisa que você. Não tem jeito. Mas atinge também a nossa emoção, irmãos. Às vezes há um certo cognitivismo exacerbado, exagerado. Não, eu gosto de refletir. Esse negócio de ficar assim meio alegrinho, levantar a mão, bater palma. Ô irmão, se você não tem emoção, já morreu, já era, já foi. O cara não bate palma aqui, o cara louva a Deus, bate palma. Mas a hora que o Brasil fazia gol, porque já não faz mais, a hora que seu time faz, e sai abraçando. Diante do Senhor é reverência, mas estalta. Que isso, irmão? A mente é muito importante, mas as emoções falam dos nossos sentimentos, da nossa alegria, da nossa tristeza. E irmãos, então o culto é divino, é humano. Ele é para Deus, mas é para nós também. Ele nos toca sensações, emoções. E ele deixa muito claro, o texto deixa muito claro para nós, que diante da palavra do Senhor, diante do pranto, o povo estava recordando-se daquilo que Deus fizera no passado. Eles lamentaram os erros dos pais. Só que a tristeza era tão grande. Eles estavam chorando tanto que o grande Esdras, debaixo da unção de Deus, e Neemias, que era governador, entendeu: não, irmãos, espera aí. Irmãos, linda atitude de vocês de chorar o pecado. Mas olha, a igreja e o povo de Deus não são usina de neurose e nem de culpa, mas de graça em nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Nós vamos chorar o pecado, mas nós vamos sorrir, celebrar, dançar, pular diante da alegria, porque a alegria do Senhor é a vossa força, em nome de Jesus. Fiquem em pé aí, irmãos, dá uma salva de palmas e muitos abraços. Mostra que essa alegria chegou até você. Dá muitos abraços, abraça o irmão de novo. Cumprimenta o irmão, abraça, se alegra nessa salvação. Sai do seu lugar, faz festa. Você é redimido, você é santo, você é transformado. O Senhor te chamou para entender, compreender, aplicar a palavra. Isso toca você. Então não só lamente o seu pecado, faça isso, mas também se alegre, porque a alegria do Senhor é a força que você tem. Amém? Diga glória a Deus. Amém, pode assentar-se. Irmãos, porque o tempo não dá. Eu vou pôr aqui que eu precisava compartilhar com os irmãos, mas os irmãos leiam devagar o capítulo 8, o capítulo 9 de Neemias. Mas voltem comigo agora para o capítulo de número 10 de Esdras. Produção, você pode me ajudar? Capítulo 10. Capítulo 10 de Neemias. Melhor, perdão, é capítulo 9 mesmo. Continua no 10, com certeza. Olha só, irmãos. Deus estava o povo de volta para casa. Diga assim: o avivamento é um retorno de volta para casa. Para a comunhão com o Senhor, para a vida intensa com o Senhor. E olha o que aconteceu ali. Depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me, o povo de Israel, inclusive, diga inclusive, quer dizer, estão no meio, os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados. Sabe o que é a palavra separado? É a palavra santos, santificados. A palavra santo significa separado por Deus, pela ação de Deus e para uso nos propósitos de Deus. Então está dizendo que o povo, inclusive o Jean, o pessoal da plataforma, não se mantiveram separados dos povos e de suas práticas repugnantes, fedorentas, pecaminosas, como aquelas que eram praticadas pelos cananeus, os hititas, os ferezeus, os jebuseus, os amonitas, os moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Olha só. E os líderes e oficiais estão à frente. Foram os primeiros a não
guardar, não observar a palavra do Senhor. Então todos os que tremiam diante das palavras de Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. E eu fiquei sentado ali, estarrecido, até o sacrifício da tarde. Irmão, quando eu estava estudando essa palavra, o céu desceu lá em casa. Falei, meu Deus, quando é que eu fico estarrecido com a minha situação e com a situação do povo de Deus? A gente vai se acostumando. É que nem a história do sapo na água morna, lembra? Se colocarem o sapo, a rã, numa panela de água fervendo, lógico, jogou e pula. Mas se você colocá-lo lá em água fria e acender o fogo e for esquentando, ele não vai percebendo a mudança, a gradação, e ele morre em água fervente. Irmãos, o avivamento precisa desligar esse botão do mundo na nossa vida, do secularismo em nós, que está fazendo com que a gente diga, não é tão assim, né? Quem já ouviu essa palavra, levante a mão. Mas quem não faz, né? Levante a mão. Isso aí é chaleira fervente, meu irmão. Vai ferver essa chapa aí. Vai ferver essa chapa aí. E ele então ficou estarrecido até o sacrifício da tarde. Então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento, com a túnica e o manto rasgado, saí de joelhos, com as mãos estendidas para o Senhor, o meu Deus, e orei, meu Deus, eu estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de Ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada, ao cativeiro, ao despojo, à humilhação nas mãos dos reis estrangeiros, como acontece até hoje. Mas agora, por um breve momento, o Senhor nosso Deus foi misericordioso, deixando-nos um remanescente e dando-nos um lugar seguro em seu santuário, e dessa maneira, o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Nós somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos deu vida nova para reconstruir o templo do nosso Deus e levantar as suas ruínas, e nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. E agora, ó nosso Deus, o que podemos dizer depois disso? Pois nós abandonamos os mandamentos que nos deste por meio dos teus servos, os profetas, quando disseste, a terra que vocês estão conquistando está contaminada pelas práticas repugnantes, fedorentas dos seus povos. Com essas práticas eles encheram de pureza toda essa terra. Por isso, não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem aceite as filhas deles para casamento com os filhos de vocês. Nunca procure o bem-estar e a prosperidade deles, desses povos, para que vocês sejam fortes, desfrutem os bons frutos da terra, e a deixem para seus filhos como herança eterna. Depois de tudo o que nos aconteceu por causa das nossas más obras, por causa de nossa grande culpa, apesar de nos teres punido menos do que os nossos pecados mereciam, ó Deus, e ainda nos teres dado um remanescente como este, como podemos voltar a quebrar os teus mandamentos? Ah, Deus, como podemos voltar a quebrar os teus mandamentos e a realizar os casamentos mínimos com esses povos de práticas repugnantes? Como não ficarias irado conosco, não nos destruirias e não nos deixarias sem remanescente ou sobrevivente algum? Ó Senhor, Deus de Israel, Tu és justo, e até hoje nos deixaste sobreviver como um remanescente. Aqui estamos diante de Ti com a nossa culpa, embora saibamos por causa dela nenhum de nós pode permanecer na Sua presença. E se você vai lendo, o texto vai até a frente. Casamentos mistos, irmãos. Cabe aqui uma parada. Por quê? O problema
Deus não era permitir casamento de judeu com não judeu, uma mistura de raças, não era isso. O Senhor deixa claro na sua palavra que aqueles povos tinham práticas repugnantes, eles não temiam o Senhor. Por isso, se casou, você jovem, rapaz ou moça, pense não 2, mas 2.000 vezes em casar-se com alguém que não teme o Senhor. O problema não é a naturalidade, não é a nacionalidade, não é xenofobia. Isto é, quando você se aliança a algumas pessoas numa sociedade, você vai ver como é difícil. Quem tem sociedade já sabe que é muito difícil. Sim ou não? Quem já teve sociedade aqui e entrou numa fria? Levante a mão. É fácil ter sócio? Não. Se sociedade é difícil levar com pessoas que não têm o mesmo princípio, imagine um casamento. Então Deus não é xenófobo, não é xenofobia. É que Deus está olhando para você e quer que você o conheça e viva com Ele. E se você permitir que aquele lindão, aquela menina gatona, só pelos seus atributos, ganhe o seu coração, ou por aquela conversa que pode ser muito sincera, não nego a legitimidade dos sentimentos, mas eu vou para a palavra do Senhor dizendo: meu amado, ouça o Senhor, porque os pensamentos, os sonhos e os projetos do Senhor para você são muito maiores daqueles que você tem para você mesmo. Deus sabe porque diz sim, Deus sabe porque diz não. Então, irmãos, que essa semana nós intensifiquemos a nossa busca de Deus, porque nós já vimos a motivação da palavra, já vimos a autoridade da palavra sobre o seu povo, e agora nós precisamos responder se ela tem autoridade sobre a nossa vida. E o meu conselho para você, e é o que eu tenho de fazer para mim, é alistar os parar, tirar um tempo com o Senhor, desligar a televisão, desligar o rádio, sair 1 hora e entrar em enfrentamento com o meu pecado diante de Deus e falar: Santo Espírito, mostra para mim o que eu tenho feito que está errado, mostra também aquilo que nem é errado, mas não é o melhor para mim, pois eu quero conhecer, entender e obedecer a Tua palavra. E peças: Deus, me deixa extasiado com a visão de mim mesmo, que não será para a culpa, mas será para avivamento e uma mudança de vida em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Fique em pé, perdão do horário, tendo em vista a ceia, foi para mim difícil, foi difícil para eu controlar o tempo. Senhor, nós nos humilhamos diante da Tua palavra, e a primeira coisa que eu tenho para dizer para o Senhor, junto com é que eu entendo a Tua palavra, as implicações. Eu até sei explanar em certa medida o que a Tua palavra pede de mim. Mas, Senhor, os levitas, os sacerdotes, os príncipes, mesmo sabendo, desobedeceram. E é isso que eu quero que o Senhor me ajude a fazer esta semana. Que eu tire um tempo com o Senhor de santa busca, sozinho, trancado numa sala, ou no banheiro, ou no campo, ou em qualquer outro lugar, mas que eu tenha um tempo com o Senhor, que o Senhor e eu tenhamos uma assembleia solene entre o Senhor e eu Gilson, eu filho, eu irmão, eu cunhado, eu marido, eu pai, eu avô, eu líder, eu cidadão. Senhor, eu estou em muitas pessoas, o Senhor e eu já somos uma assembleia, então tem misericórdia de mim, pelo Espírito Santo, eu apregoo a Tua palavra como ela está, e peço: tem misericórdia de mim em primeiro lugar, e dos meus irmãos. Senhor, que pela ação do Teu Espírito, essas palavras se completem pela ação direta do Consolador, do Confrontador, daquele
retamente os corações e nos leve ao avivamento. Pai, nossas palavras, nossas ações, nossas omissões, os nossos sentimentos, aquilo que fazemos, os nossos relacionamentos, tudo que fazemos, somos, fazemos e possuímos. Trata conosco durante essa semana, Senhor, para que no último domingo desse encontro de 40 dias com jejum e oração, nós tenhamos um coração mais apropriado, que esteja em santa reverência diante do Senhor e com uma sede de fazer total e completa vontade. Sabemos, Pai, que o avivamento será então um retorno para o Senhor e o retorno para a Tua palavra, e o Senhor vai comandar as nossas vidas. Nós te pedimos, em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso e perdoador do Pai, a comunhão, a consolação, a atuação permanente e poderosa do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus espalhado na terra, desde agora e para sempre. Amém e amém. Vai na graça, na misericórdia e na paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos vão ter que me ajudar saindo rápido, porque tem uma bomba que precisa chegar e precisa estacionar os carros, viu, irmão? Perdão o horário.